Era início de fevereiro de 2017. Eu estava fazendo uma viagem de carro com meu filho de 9 anos, Lucas, para o interior para visitar a família. Era uma viagem longa e estressante. Meu carro não tinha ar-condicionado funcionando na época e estava um dia incrivelmente quente, então estávamos bem irritados depois de 6 horas na estrada. Saímos mais tarde naquele dia, então ainda estávamos na estrada à noite. Acho que eram umas 21 horas quando ainda estávamos na interestadual e Lucas começou a reclamar que precisava ir ao banheiro. Já havia uma tensão no carro antes disso, mas a reclamação constante dele acabou causando uma discussão entre nós dois. Era sobre coisas pessoais que eu prefiro não compartilhar com a internet. Por fim, vi uma placa azul de área de descanso passar rapidamente, e então saí para lá. Havia um pequeno prédio com 2 banheiros, algumas máquinas de venda automática e alguns bancos. Só isso. Não havia outros carros estacionados por perto, além de uma grande caminhonete branca. Quando estacionei perto do prédio, Lucas saiu correndo para o banheiro. Deixei o carro ligado porque sabia que ele voltaria logo. Como eu disse, não quero entrar nos detalhes pessoais do porquê da nossa discussão, mas parecia que havíamos chegado naquele ponto em que já não estávamos trocando palavras. Achei que o resto da viagem seria em silêncio. 1 minuto depois, a porta de trás abriu e fechou. Eu queria dizer algo ao Lucas, mas não sabia o que falar, então fiquei quieto e saí dirigindo. Percebi que a caminhonete branca também estava saindo. Na verdade, ela estava bem atrás de mim. Entrei de volta na interestadual e fui para a pista da esquerda, e a caminhonete fez o mesmo. Acelerei um pouco e ele fez igual. Ele começou a piscar os faróis, então fui para a pista da direita, achando que era apenas um motorista agressivo. Mas assim que eu mudei de pista, ele também mudou. Ele continuava piscando os faróis, diminui a velocidade e ele acelerou, ainda na pista do meio. Quando emparelhou comigo, reduziu e abaixou o vidro. Eu fiz o mesmo. Ele começou a gritar algo, apontando para o meu carro. À primeira vista, parecia um cara estranho, meio assustador. Eu não conseguia ouvir nada do que ele dizia, então ele fez sinal para eu encostar. Disse ao Lucas para ficar calmo. Na minha cabeça eu pensava, se esse cara tentar algo, eu piso fundo. A caminhonete parou atrás de mim na grama, e o homem saiu correndo em direção ao meu carro. Coloquei o carro em drive com o coração acelerado, pronto para fugir, mas então ele gritou, "Espera!" Ele chegou na minha janela e disse, "Esse não é o seu filho", apontando para o banco de trás. Fiquei confuso e respondi, "O quê?" Ele repetiu, "Esse não é o seu filho que entrou no seu carro." De repente, a porta traseira do lado direito se abriu, e eu virei para ver alguém saindo do meu carro. Não era o meu filho Lucas. Saí do carro gritando para a pessoa alta, que parecia um homem adulto, mas ela já havia desaparecido na mata. Olhei para o motorista da caminhonete e agradeci, enquanto entrava em pânico pensando no que poderia ter acontecido com o Lucas. Entrei no carro novamente, atravessei a grama entre a rodovia e voltei correndo para a área de descanso. O cara da caminhonete me seguiu. Ele chegou lá em cerca de 30 segundos e encontramos Lucas esperando do lado de fora do banheiro. Lucas entrou no carro todo confuso. Expliquei tudo para ele quase sem fôlego. Assim como o motorista da caminhonete também explicou sua parte. Agradeci mais uma vez ao homem antes que ele voltasse ao lugar onde estava parado antes. Lucas estava tão intrigado com o que aconteceu e eu tão perturbado que voltamos a nos dar bem. Conversamos o resto da viagem e contamos para a família assim que chegamos. Eu nem cheguei a ver como era a pessoa que entrou no meu carro. Honestamente, talvez eu devesse ficar feliz por não ter virado para olhar, porque não sei o que ela poderia ter feito. Minha namorada e eu fizemos uma viagem de carro para o Rio de Janeiro recentemente. A ida foi totalmente normal. Saímos de casa cedo pela manhã e chegamos ao hotel ao anoitecer. Na volta, porém, saímos ao meio-dia e a maior parte da viagem foi no escuro. A viagem era de cerca de 10 horas, sem contar as paradas para comer. Fizemos 2 paradas, uma depois de umas 3 horas de viagem e outra bem mais tarde, já à noite profunda.
Saímos da rodovia por volta de meia-noite e fomos a uma lanchonete mais próxima comer. Voltamos para a rodovia logo depois. Eu comia enquanto dirigia, o que minha namorada não gostou, mas eu só queria chegar em casa o quanto antes. Logo que voltamos para a rodovia, começou a chover. Minha namorada me obrigou a encostar, pois não queria que eu comesse e dirigisse naquelas condições ruins. Assim que parei, começou a cair um dilúvio. Terminei meu lanche e então ouvimos um bang no vidro. Achei que fosse só um barulho da tempestade, mas ao olhar para a esquerda, vi uma silhueta bloqueando quase toda a janela, junto com o grito da minha namorada. Quase tive um ataque cardíaco. Eu não queria abrir a janela por causa da chuva forte, mas não conseguia ouvir o que a pessoa dizia. Abri a porta só um pouco e gritei. Era uma mulher! Ela estava encharcada e parecia assustada e maltrapilha. Pediu uma carona. O que eu faria? Dizer não naquelas condições? Pedi para ela entrar no banco de trás. Minha namorada me lançou um olhar difícil de interpretar, mas parecia algo como: por que diabos você deixou ela entrar? Perguntei para onde ela estava indo. Nenhuma resposta. Minha namorada me olhou de novo. Revirei para trás achando que ela não tinha ouvido. Mas ela estava me encarando com uma expressão fria, nada amigável. Não era exatamente neutra. Havia algo perturbador nela. Repeti a pergunta. Ela deu de ombros. Eu disse em voz alta que iria deixá-la na próxima cidade, meio que falando para as duas, minha namorada e a mulher. Voltamos à estrada vazia e, de repente, um grito ensurdecedor veio de trás. A mulher se jogou sobre mim e colocou os braços ao redor do meu pescoço. Pisei no freio enquanto lutava para respirar, quase batendo no guardrail. Minha namorada arranhou o rosto da mulher com suas unhas compridas. O grito passou de furioso para um de dor. Saí do carro. Ela estava com as mãos no rosto gritando. Abri a porta de trás e a puxei com força, jogando-a para fora, na chuva. Ela começou a implorar por favor, chorando, repetindo apenas isso. Ignorei e voltei para o carro, trancando-o. Quando engatei o carro, ela começou a bater no vidro e a gritar com aquela voz de louca novamente. Dirigi embora calmamente. Ela já não parecia mais uma ameaça. Pelo menos não que eu soubesse. Minha namorada ligou para a polícia e avisou sobre uma mulher instável à beira da rodovia. Não paramos mais. Fomos direto para casa, obviamente abalados. Mas eu não queria ficar pensando naquilo mais do que o necessário. Era 2010. Eu estava dirigindo para o Paraná. Tenho família no interior e passaria a semana com eles. Seriam 14 horas de viagem e eu planejava fazer tudo em um dia. Saí às 10 horas da manhã. Parei uma vez para almoçar em uma lanchonete e, 4 horas depois, parei em outra área de descanso para comer os sanduíches de peru que eu tinha levado no cooler. Depois disso, eu não pretendia parar de novo, exceto para abastecer. Por volta de 11h30 da noite, eu tinha acabado de encher o tanque e faltava cerca de 1 hora para chegar. Eu estava exausto. Nem sei por que não comprei um café no posto. O GPS me colocou numa rota estranha. Eu tinha saído da rodovia e estava numa estrada rural. Meu caminhão é alto, então eu tinha uma boa visão, além de uma barra de luz instalada que ajudava a iluminar aquelas estradas completamente escuras. Eu estava extremamente cansado, mas tão perto que continuei dirigindo. Parei em um cruzamento e virei à esquerda em uma estrada ainda mais vazia. O limite era 45 milhas por hora, o que era ótimo. Não havia casas, nem nada, apenas mata dos dois lados. Eu estava a 90 a 100 km por hora, porque parecia não haver ninguém por ali àquela hora. Então vi 4 objetos brilhantes na estrada. Pisei no freio e, ao chegar perto, percebi que eram aqueles tambores de trânsito, os cones cilíndricos grandes. Consegui parar a tempo. Saí do carro com meu taco de beisebol, sem entender nada, e fui ver. Atrás dos tambores havia um tapete de pregos, igual ao que a polícia usa. Eu não sabia o que pensar. Polícia? Uma emboscada? Comecei a recuar para o carro, olhando ao redor com muito cuidado. Então ouvi um grito. Socorro! Veio da mata, no lado esquerdo da estrada. Eu jamais entraria ali.
No máximo, perguntei se estava tudo bem. Nenhuma resposta. Fui até o limite da estrada e olhei para dentro da mata. Só conseguia ver algo por causa das luzes do meu carro. Pelo canto do olho, vi alguém agachado atrás de uns arbustos. Não corri. Andei calmamente até meu carro. Quando entrei e fechei a porta, vi à esquerda 2 silhuetas saindo da mata, caminhando na minha direção. Joguei o carro para a direita, na terra, e passei ao lado do tapete de pregos. Acho que não esperavam que eu conseguisse sair daquela situação. No retrovisor, vi 3 silhuetas junto aos tambores, iluminadas rapidamente pelas lanternas traseiras. Segundos depois, sumiram da minha vista e da minha vida. Aquilo era algo que eu nunca esperaria que acontecesse comigo, e sou muito grato por ter saído vivo.